Seja muito bem-vindo, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula 123 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, política. Lembrando, módulo 1, introdução e fundamentos de filosofia. Módulo 2, epistemologia. Módulo 3, ética. Todas as aulas estão aqui gratuitas no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas, estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir este material. Bom, direto aí no conteúdo da aula de hoje, já aparece para você aí na tela, Direito a ter direito, de Hannah Arendt. Direito a ter direito, de Hannah Arendt. Então vamos lá, direto aí num conceito sobre isso, né? Direito a ter direito, desrespeito, deixa eu pegar aqui a caneta, desrespeito ao direito de ser considerado humano, ao direito de ser considerado humano, de pertencer à humanidade. Pessoal, a síntese não só da aula, mas que a aula vai abranger outros conteúdos de aprofundamento. Mas a síntese dessa expressão do que se quer dizer com o direito a ter direito é que existe ou existiu no planeta, existiu na humanidade, existiram pessoas que não tiveram direito ao mínimo, direito à dignidade humana, direito ao alicerce básico e fundamental do que se pode constituir uma vida humana. É esse o cerne da coisa. É o direito, ou seja, é a formação de leis, de legislações que possam, de alguma forma, proteger aqueles que não têm essas legislações. Seriam leis, seria a formação de leis, a criação de legislações, de leis, de regras, de normas, que protegessem aqueles que são desprovidos de regras e normas para o seu convívio, como, vamos dizer assim, convívio e também ser visto como um mínimo, que seria um ser humano. É essa a pegada aqui da coisa. Joia? Então vamos lá, considerado diz respeito ao direito de ser considerado humano, de pertencer à humanidade. A filósofa dá a entender que se trata do direito que vem primeiro. Olha lá, um direito primordial, né? Aquele que antecede, vindo antes de todos os direitos fundamentais. É, na verdade, considerada a essência dos direitos humanos. O direito a ser o quê? Um humano. Qual é a essência dos direitos humanos? Qual é a essência dos direitos humanos? O direito de ser considerado o quê? Humano. Para consulta, você pode ir, olha aqui, ó, na nossa Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988, ou seja, a Constituição em vigor, ela vai prever no seu artigo 1º, lá nos Fundamentos da República, o inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Essa dignidade da pessoa humana foi importado de vários tratados internacionais de direitos humanos. Tá? O Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Declaração Universal de Direitos Humanos, a DUDH, e mais um arcabouço de outras legislações que ali prevêem essa estruturação mínima de fundamentação. Não tem uma aula de direitos humanos, a gente fala sobre isso. Bom, vamos lá. Não se resume simplesmente no tratamento
não se resume simplesmente no tratamento isonômico. Não é só tratar a todos de maneira igual. Não é isso. Ou seja, todos sejam iguais perante a lei. Mas, veja só, na consciência da inexistência de garantias que tragam a proteção legal à dignidade de todos. É isso aí. Não é simplesmente tratar a todos de maneira igual. Não, mas é saber que existe alguém, que existem pessoas que não têm direito ao mínimo, não têm direito a uma legislação que preveja o mínimo de ser tratado como um ser humano. Beleza? Observando os trágicos eventos da Segunda Guerra Mundial, a pensadora cita dentre as violações ao direito de ter direito, os apátridas e os refugiados. Então, tanto os apátridas, para quem não sabe, a apátrida é aquele que não tem uma pátria. A ele foi cerceado, foi tirado o direito de ter uma pátria, de ter um local onde ele seja um nacional, onde ele tenha uma nacionalidade, ou seja, um vínculo jurídico-político estabelecido com uma nação. Esse é o apátrida. A ele foi retirado esse direito por vários motivos: fuga de uma guerra, fome, catástrofe, peste e por aí vai, mas principalmente as questões ligadas à guerra. A apátrida se diferencia do polipátrida. O polipátrida é aquele que tem várias pátrias, ele tem várias nacionalidades. Beleza? Bom, e os refugiados, né? Que entra aí nesse contexto também. Segundo Arendt, sua situação angustiante não resulta do fato de não serem iguais perante a lei, mas sim de não existirem mais leis. Não existirem mais leis para quem? Para eles. Tranquilo? Vamos em frente. A crise nos alicerces da civilização ocidental. Um tema aí tratado. Aceita um café? Hannah Arendt dirá que a nossa época, ou seja, o nosso século, o nosso tempo, foi marcado por crises que abalaram os sustentáculos da autoridade da civilização ocidental. Essa turbulência, ou seja, essas crises, essa turbulência se instalou em 3 segmentos. Quais os segmentos que ela aponta que se instalou essa crise? A religião, a tradição filosófica e a autoridade política. Essas 3. As 3 estão aqui esquematizadas embaixo. Religião, primeiro, refere-se à dúvida gerada pela crença no absurdo. Ou seja, um paradoxo. Seria alguma coisa sem uma solução. Um problema, uma questão sem uma solução. É a religião. É a maneira como ela vê a religião. A tradição filosófica foi marcada pelo rompimento rebelde e subversivo de Karl Marx, Søren Kierkegaard e Friedrich Nietzsche, as tradições filosóficas apresentadas até então. Então, 3 revoluções aí, né? 3 marcos revolucionários, subversivos e rebeldes vamos dizer assim, que corroboraram para a crise na tradição filosófica, porque cada um desses marcos, né, eles instalam, eles conspiram contra as tradições filosóficas apresentadas até então, segundo aí a autora. A autoridade política agora, mais uma crise. A terceira crise seria essa crise afeta o espectro, ou seja, a dimensão político, causando a sua perda de autoridade. Ou seja, no aspecto político, há essa perda de autoridade. Segundo Arendt, o bom emprego da autoridade se manifesta sem o uso da força. É nesse contexto que se destaca a radicalidade, um dos fatores que incidem sobre o regime o quê? Totalitário. E é sobre esse tema que nós vamos ver agora. Então, três segmentos aí que
mostram, né, que denotam, que apontam para a crise na civilização ocidental. Olha aí, ó, o primeiro deles, a religião, a tradição filosófica e a autoridade o quê? Política. Vamos em frente. Análise do totalitarismo. Segundo essa concepção política, a origem dos regimes totalitários está no vácuo. Opa, deixa eu tirar aqui. Peraí. Está no vácuo, ou seja, no vazio, gerado pela crise de quê? Autoridade política. Então, havendo a crise na autoridade política, a crise na autoridade política gerou um buraco, gerou um vácuo. Nesse vão de crise na autoridade política, entrou por esse vão o totalitarismo, mais especificamente através do Hitler. Tranquilo, gente? O totalitarismo é visto como um regime inédito, é o que eu falei, do século XX, ou seja, o século passado, de ideologia de massa e radical. Por meio da força bruta e do terror, tal regime promove o isolamento humano. Ele faz isso. O totalitarismo isola o ser humano. Impede ele de receber, por exemplo, ou controla ali as correspondências, controla o direito de ir e vir do ser humano, ou seja, o direito ambulatorial, o direito de ir e vir, direitos fundamentais passam a ser cerceados e controlados mediante a força bruta, a ameaça, mediante a coercibilidade da ilegalidade do totalitarismo. O cerceamento da liberdade cidadã, é o que eu falei, ó. A abolição, ou seja, a anulação do direito à vida, até isso. E fica aí o exemplo do Holocausto promovido pelo regime nazista aos judeus. Assim, só seria possível se alcançar a justiça se houver o quê? Diálogo, inovação e engajamento político plural. Lembra da pluralidade da aula passada? É essa a visão da Arendt. Pluralidade. Pluralidade. Com a deliberação é decisão de cidadãos no espaço o quê? Público, ou seja, participação dos cidadãos no espaço público. Tranquilo? Então nós vimos aqui na aula de hoje o conceito do direito a ter direito, o direito a ter direito que se resume em quê? Em ser considerado humano e pertencer o quê? À humanidade. Tranquilo? Nós vimos também a crise nos alicerces da civilização ocidental. Em 3 segmentos se instala: na religião, na tradição filosófica e na autoridade o quê? Política. E uma brevíssima análise sobre o totalitarismo. Tranquilo? Tem uma indicação de filme para hoje, hein? Fica aí que eu vou indicar já o filme. Bom, com base no que você estudou até agora, faça essa questão de concurso, que ainda não é questão, perdão, ainda são os textos ainda. Vamos lá então, direto na fonte, direto nos textos. Tá? Depois vem a indicação de filme, depois vem a questão. A primeira perda que sofrem essas pessoas privadas de direito não foi a proteção legal, mas a perda dos seus o quê? Lares. Então, primeira coisa, começou tudo lá, o camarada, né, para ser um apátrida, para se transformar num apátrida, primeira coisa que ele perdeu foi a casa dele. Seja por um motivo de guerra, conflitos, por exemplo, lá na faixa de Gaza e por aí vai, né? Enfim, tá? Perdeu a pátria dele, né? Perdeu o lar dele. A calamidade dos que não têm direitos não decorre do fato de terem sido privados da vida, da liberdade, ou da procura da felicidade, nem da igualdade perante a lei.
ou da liberdade de opinião. Não é isso, não é isso, segundo ela. Fórmulas que se destinavam a resolver problemas dentro de certas comunidades. Mas, segundo ela, o que vai gerar isso? O que vai gerar essa calamidade? É a sua situação, mais do fato de que já não pertence a qualquer comunidade. Já não pertence a qualquer comunidade. Por exemplo, os apátridas, ou pessoas sem nenhum direito, sem direito a ter direito, sem direito a uma lei, por exemplo. Sua situação angustiante não resulta do fato de não serem iguais perante a lei, mas sim de não existirem mais leis para elas. Esse rodapé aqui é o principal, né? Não se resulta do fato de não serem iguais perante a lei, mas sim de não existirem mais leis para eles. Tá aí, ó, um trechinho aí das origens do totalitarismo. Agora, o sistema totalitário, um trecho. O totalitarismo difere por essência de outras formas de opressão política. O regime totalitário transforma sempre as classes de massas. Então veja, o totalitarismo ele é diferente de outras, né? Ele difere de outras formas de opressão. O totalitarismo ele transforma classes em massas. Olha lá, põe em prática, ele transforma sempre as classes em massas. Ele pega uma classe política e transforma o quê? Numa massa. Ou seja, uma peça de manobra, uma coisa, um objeto para ser manipulado. Põe em prática uma política estranha que visa abertamente a dominar o mundo. A dominar o mundo. Bom, para indicação de filme, essa aí. Indicação de filme, acho que uma das melhores, poderia ser, né? A Lista de Schindler eu já indiquei em outro momento, acho que lá na Ética, se eu não me engano, no curso de Ética. E aqui no curso de Política, eu acho que eu ainda não indiquei esse filme. A Vida é Bela. A Vida é Bela é a indicação do filme. A Vida é Bela. Filme sensacional. Sensacional, cara. O cara aqui, ó, esse personagem, ele faz de tudo para que esse garotinho, eles são capturados lá, são judeus capturados lá pelo regime nazista, tá? Ele faz de tudo para que a esposa e a criança não perceba que aquilo ali, né? Principalmente a criança que vai com ele, acaba escapando, o garotinho vai... Olha, o filme é sensacional, não vou contar tudo, mas ele faz de tudo para que todo aquele sofrimento não pareça ser, né, tudo aquilo. Então ele ameniza, né? Muito legal o filme, cara. É sensacional. Bom, a questãozinha aí da FGV, com base no que você estudou, faça essa questão, que eu achei a melhor questão para colocar aqui na nossa aula. O texto a gente já fez a leitura ali em cima. Ele tem um recorte, lá no nosso texto está um recorte maior, né? Mas a filósofa Hannah Arendt, em seu livro As Origens do Totalitarismo, aborda a trágica realidade daqueles que, os eventos da Segunda Guerra Mundial, perderam não apenas o seu lar, mas a proteção do governo. Com isso, ficaram destituídos dos seus direitos e também sem a quem pudessem recorrer. Percebe? Diante disso, Hannah Arendt afirma que, antes de todos os direitos humanos, direitos fundamentais, há um primeiro direito a ser garantido pela própria humanidade. Qual é esse primeiro direito, segundo aquilo que a gente estudou? Resposta certa, letra B de bola, o direito a ter direitos, isto é, o direito de pertencer à humanidade. Excelente questão aí da FGV. Joia? Estão aqui nossas apostilas, nem apaguei ainda, né? Olha aqui, ó. Essa aqui, ó, deixa eu explicar para você. Olha aqui, ó, presta atenção, cara.
está em vigor hoje. Você pega essa aqui de 200 de graça, valeu? Só entrar lá no grupo de WhatsApp nosso grupo de estudos. O link está na bio do Instagram e também lá no site www.leonardobragaflores.com. Essa aqui de 200 aqui, ó, essa aqui, ó, tá? Essa aqui está sendo vendida lá no site, 1000 questões, e essas aqui não existem mais porque a gente foi evoluindo. Eu comecei em 100, fui para 300, 500, 700 e fui para 1000. 1000 eu encerro, são as melhores questões aí de concurso e vestibular, velho, de filosofia. São questões lindas, muito bacana mesmo, para treinar mesmo, questões fáceis, difíceis, enfim. Todo tipo de questão tem ali. Valeu? Aqui estão as apostilas teóricas, módulo 1, Introdução e Fundamentos, módulo 2, Epistemologia e módulo 3, Ética. Joia? Tranquilo? Beleza? Aqui estão simulados, ó. Simulados, rodada 1, 2 e 3, você é o nosso convidado a comparecer. Você está aí com pouco tempo para estudar, né? Uma carga horária às vezes grande de filosofia. Você aqui em 9 horas, 3 horas em cada um, mais 3 PDF comentado. Você entra numa prova de filosofia e fica vivo, pelo menos. Se você não sabe nada de filosofia, compra esses 3 simulados aí e cai para dentro, cara. São 9 horas aí, mais a leitura dos PDF, vai te gerar aí mais umas 12 horas, 10 horas, né? Total. E aí você, cara, vai vivo para dentro da prova de filosofia. O intensivão, na forma de simulado. Você faz o simulado, tira 2 ou 1 lá, que for, e vai lá e vai para as correções para você ficar legal. Beleza? Vou pedir agora que você faça isso, cara. Mas se você já deu o like aí, não dá de novo, porque senão vai desmarcar aí o botão. Tranquilo? Beleza? E se tem um coleguinha estudando para um concurso militar, que cai filosofia, né? Academia Barro Branco, lá de São Paulo, oficial da Polícia Militar, que cai também no Enem, enfim, tem alguém estudando, encaminha aí a nossa aula. Valeu? Tem aqui outros cursos para você adquirir também, matemática básica, minicurso de ECA, Educação, Estatuto da Criança e Adolescente, minicurso de Conhecimentos Pedagógicos e minicurso de Educação na Constituição. Se você está estudando para a polícia, o Caveirão da Polícia, tá lá, tudo no nosso site, ele que vem constitucional, administrativo, penal, processo penal e leis, um pouquinho de cada assim, numa coletânea meio que juntada de questões, junto com análise de alguns fragmentos de leis, para você chegar vivo também nos concursos da área de segurança pública. Aqui tem outros cursos de grandes questões da filosofia, e é isso, você está nesse curso aqui, ó, beleza? Você está nesse curso aqui, é esse curso aí que você está. O link também está lá no nosso site. Bom, nós vamos nos despedindo. Ficamos por aqui. Agradeço demais a tua presença aqui, cara, no nosso curso, tá? Agradeço demais, cara. Eu convido você ao próximo encontro. Te aguardo lá. Valeu? No nosso próximo encontro. Se Deus assim nos permitir. Se Deus assim nos permitir de estar aqui. Valeu? Um abraço a todos e mais uma vez, fique com Deus. Tchau!